Se ser bom numa área necessita de muito esforço e dedicação, agora imagina ser bom em duas áreas diferentes. É claro que o trabalho e a dedicação é a dobrar. E são poucas as pessoas que conseguem um sucesso simultâneo. Pharrell Williams é uma dessas poucas pessoas que conseguiu ser excelente na área da música e da moda. Se você quer saber como o Pharrell fez para conseguir esse sucesso todo, fica até o final do vídeo. Cuco, meus amores, eu sou a Bruna, LMS. Hoje vou te contar como Pharrell Williams conseguiu se tornar um dos artistas mais influentes da nossa geração. Mas antes de começarmos, já se inscreva no canal e deixe o seu precioso like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Bora começar! No dia 18 de julho do corrente ano, a Louis Vuitton teve a honra de abrir a Fashion Week masculina de Paris da temporada Primavera-Verão de 2025 na direção artística de Pharrell Williams. Este foi o segundo desfile de Pharrell Williams como diretor criativo masculino da Louis Vuitton. O desfile rolou na Unesco, no 15º arrondissement de Paris. A escolha do local tinha muito a ver com o tema escolhido. Darei mais detalhes desse desfile bem lá à frente. Agora vamos nos focar mesmo na história do Pharrell. Afinal, quem é o Pharrell e como é que ele conseguiu se estabelecer no mercado da música e da moda? Pharrell Lancilo Williams é um músico, produtor, cantor e designer americano, nascido em 5 de abril de 1973 em Virginia Beach. É um dos artistas mais influentes da nossa geração, reconhecido pelo seu estilo único e versatilidade musical. Desde muito novo, Pharrell sempre gostou muito de música. Ele tocava bateria e outros instrumentos. E bem no ensino secundário, ele vai conhecer aquele que vai se tornar o seu parceiro na música, o Chad Eagle. Eles conhecem-se na aula de música e notam que ambos têm uma paixão em comum, a música. Depois desse episódio, eles tornaram-se inseparáveis. Mais tarde, um tal de Shai Hall junta-se a eles e juntos criam um grupo. Ainda no ensino secundário, eles decidem participar de um concurso de música organizado pelo cantor e produtor Ted Hile, mais conhecido como King do New Jack. O prêmio do concurso seria um contrato na produtora do Ted e outras vantagens. E é claro que o grupo do Pharrell ganhou porque eles eram extremamente talentosos e, acima de tudo, muito diferente. Eles tinham um DNA já muito forte e isso vai determinar muito a qualidade da música deles, vocês verão. Para o nome do grupo, eles escolhem The Neptunes. A escolha do nome deve-se ao facto que o planeta Neptuno é o planeta mais distante do sistema solar e é a mais densa. Então esta foi a maneira exata de eles mostrarem que são extremamente diferentes e que serão os maiores do mercado. E errado eles não estavam. E eles lançam oficialmente o grupo em 1992. O grupo chama muita atenção pela forma diferente deles produzirem os instrumentais. O som que eles produziam era literalmente uma mistura de diferentes estilos musicais, como o hip hop, o R&B, o pop e o rock. E vocês já devem imaginar que o resultado dessas misturas era extremamente dançante. E um dos objetivos do Pharrell sempre foi de atingir o público feminino, e o rap feito naquela altura era o gangsta rap, e o Pharrell simplesmente queria inovar e fazer dançar a mulherada. Nessa época, o Pharrell já era um gênio. Ele sempre acreditou no seu potencial e ele sempre optou pelo caminho mais difícil e soluções que o tiravam totalmente da sua zona de conforto. E por mais incrível que pareça, ele sempre conseguia acertar quando uma música seria hit ou não. E eles estão por detrás de muitos hits mundiais que muitos dançam e cantam e nem fazem nem ideia que foram eles que produziram estas músicas. Desde Jay-Z, Britney Spears, Justin Timberlake, o Kelly, até o Kota Snoop Dogg. Tanto é que o Pharrell escreveu um dos maiores hits do Kota Snoop Dogg. Get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. Got the rollie on my arm. E ele também está por detrás desse hit. Beautiful, I just want
E a lista dos hits continua que se eu citar aqui, o vídeo não terá fim, então vamos prosseguir. O Pharrell nunca foi como os outros produtores, porque normalmente a maioria dos produtores não aparecem muito assim. Nesta parte, o meu mic parou de gravar e eu nem tinha dado conta. Continuei a falar feito uma louca e quando me apercebi já havia gravado durante 8 minutos sem som. Então, vou tentar recapitular de uma maneira breve tudo o que eu falei durante esses 8 minutos. Estava eu a dizer que Pharrell Williams nunca foi como os outros produtores. Normalmente, a maioria dos produtores não aparecem, eles ficam sempre atrás das câmeras. O exemplo perfeito disso é o seu companheiro da música, o Chad, que nunca aparecia. Mas o Pharrell, por ter um estilo extremamente autêntico, ser bonito e carismático, ele participava em quase todos os clipes dos artistas com quem ele trabalhava. Em 2001, Pharrell e seus amigos vão criar um grupo, mas só que dessa vez as estrelas são eles. O grupo chama-se Nerd e receberá elogios da crítica. E em paralelo ao grupo, Pharrell lança sua carreira solo. No dia 14 de fevereiro de 2023, a Louis Vuitton anuncia que o Pharrell Williams é o novo diretor criativo da linha masculina da grife. A sua primeira coleção foi revelada no dia 20 de junho de 2023, na Semana da Moda de Paris. Mas é claro que essa notícia não agradou todo mundo, principalmente o Kanye West. Esta notícia não agradou o pessoal da moda conservadora, pois para elas o Pharrell não tem nenhuma formação de moda. Então ser nomeado como diretor artístico de uma maison como a Louis Vuitton é uma injustiça perante as pessoas formadas. Mas o que essas pessoas ignoram é a grande bagagem que o Pharrell tem sobre moda e a grande influência que ele tem neste mercado. Mas para vocês entenderem melhor isto, temos de voltar aos anos 90. Uma época onde a cultura hip-hop é divulgada em toda a parte do mundo, época onde os primeiros hits e primeiras fortunas do rap são criadas e existia tipo um código de vestimenta para todos os raps daquela época, que eram roupas extremamente largas e acessórios que não podem faltar de forma alguma, como um boné de um clube de futebol americano ou de beisebol, várias correntes no pescoço que representam o grupo do rapper ou sua crença, e o toque final, o óculos escuro. Enquanto todos os rappers estavam preocupados em entrarem no padrão da moda daquele tempo, o Pharrell simplesmente chegava no estúdio vestido assim. E o grupinho da moda das roupas largas olhavam para ele de uma forma muito estranha e achavam simplesmente que ele era do país do Babebibobum. Vocês percebem, né? Achavam que ele fosse do país do arco-íris. Mas essa singularidade de estilo do Pharrell não vem do nada. Ela deve-se ao facto dele ter bebido de vários meios. Ou seja, ele não viveu só no gueto. Quando mais novo, o Pharrell também viveu em condomínios, vivia aí na cidade. Então, nesses sítios aí onde ele viveu, ele lidou com outro tipo de comunidade e foi aprendendo coisas culturais, foi ouvindo rock, foi ouvindo aí umas músicas assim mais dos brancos. E também por isso é que o Pharrell faz skate e BMX. Mas é óbvio que todas essas influências não tirou o lado dele gueto, e é óbvio que ele ouvia muito rap. E como qualquer MC, o Pharrell tinha ou tem um amor muito grande por joias, particularmente correntes. E bem lá no início da sua carreira, o Pharrell conhece o joalheiro Jacob. Este senhor era um dos joalheiros mais famosos de Nova York e o mais querido pelas celebridades, principalmente pelos rappers. E ele até explica numa entrevista que quando conheceu o Pharrell não era assim tão rico como é hoje, mas ele notava nele assim uma sede de aprender e via que ele é extremamente inteligente. Com o passar do tempo, precisamente no começo dos anos 2000, o Pharrell começa a ganhar mais notoriedade e com isso mais dinheiro. E em contrapartida, ele solidifica a sua amizade com Jacob e juntos criam várias linhas de joias. Um estilo particular e diferente do Pharrell começa a influenciar os outros rappers e outras pessoas. O incrível é que isso não era só nos Estados Unidos. A influência do Pharrell era internacional, pois o Jacob, ele não recebia só clientes americanos, ele recebia clientes de toda a parte do mundo. Então, o facto do Pharrell ter se juntado a alguém tão influente quanto o Jacob só ajudou mais, né, a fazer
as pessoas descobrirem esse lado dele de design. E dentre esses clientes internacionais que iam ter com Jacob para fazerem as suas encomendas de joia, tinha um cliente bem especial que era um japonês que ia sempre ter com Jacob e levava a foto do Pharrell usando joias coloridas como referência e falava: eu quero uma joia igual a essa, mas com cores diferentes. Isto porque o Pharrell foi o primeiro rapper a usar joias floridas e isso foi influenciando outros rappers e não só. Este cliente japonês do Jacob era tão perfeccionista quanto o Pharrell. Ele pegava a ideia inicial do Pharrell, mas ele conseguia pôr um toque da sua personalidade. Então, certo dia, o Jacob olhou para ele e disse: já que tu vens sempre com a foto do Pharrell, tu gostarias de o conhecer? E obviamente que ele disse sim. E é assim que o Pharrell conhece aquele que vai se tornar a sua alma gêmea na moda, um tal de Nigo. E esta será o começo de uma bela amizade e de uma grande colaboração. Então, para quem não sabe, o Nigo é o fundador da marca Betting Rap, uma marca conhecida pelo seu design extremamente forte e cheia de cores. Inspirado no mundo de desenho animado, e o logo em si foi inspirado pelo Planeta dos Macacos, um dos filmes preferidos do Nigo. A Betting Rap é uma marca que pode ser considerada como uma marca de streetwear de luxo, porque a marca respeitava todos os critérios para ser considerada uma marca de streetwear de luxo. Mas a amizade do Pharrell e do Nigo começa mesmo quando o Pharrell vai para o Japão pela primeira vez e fica à procura de um estúdio para gravar. E é assim que o Nigo o convida para ir gravar em sua casa, porque além de ter uma marca de sucesso, o Nigo é produtor. Quando o Pharrell chega à casa do Nigo, ele fica encantado com o Big Closet do Nigo. Ele descobre várias coleções, desde tênis, roupas e joias, e fica extremamente impressionado e descobre um universo extremamente diferente na qual ele não estava acostumado. Depois da gravação, ele agradece o Nigo e aproveita a ocasião para dizer ao Nigo que ele também gostaria de lançar a sua própria marca. E nesta época já era um pouco comum um rapper ter a sua linha de roupa, porque era uma maneira de fazer um dinheiro extra além da atividade musical. Então, com toda a influência que o Pharrell já tinha naquela época, era extremamente normal que ele tivesse essa vontade de se lançar na moda. Mas como tudo que o Pharrell faz, ele queria fazer algo de extremamente diferente, que tenha o seu DNA e também uma qualidade, um design assim bem chamativo, ou seja, algo mais ou menos aproximado àquilo que ele viu lá no Japão. Mas como na altura ele era novinho na indústria da moda, ele não sabia muito bem por onde começar, então precisava de ajuda. E o Nigo estava lá no momento certo. E é desta forma que o Nigo propõe ao Pharrell de se associarem para criarem uma marca juntos. E é assim que nasce a BBC e a Ice Cream. Depois da sua viagem no Japão, o Pharrell pega todas as bicotas dele dos Estados Unidos, deixa lá no Japão e traz as roupas da marca do Nigo e torna-se literalmente o embaixador da marca do Nigo nos Estados Unidos. Porque nesta época ninguém conhecia o Nigo lá nos Estados Unidos, então o Pharrell foi o primeiro a usar esta marca lá. Na verdade, o primeiro rapper a usar a marca do Nigo foi o notório Big, só que ele passou desapercebido porque ninguém notou, né? Mas a partir do momento que o Pharrell apareceu a usar essas peças, aquilo tornou-se uma febre, via-se em tudo quanto é lado. E como eu já disse anteriormente, naquela época todo mundo vestia-se da mesma forma, tinha as mesmas tendências, as mesmas pegadas. E o Pharrell sempre foi aquele que vinha com a autenticidade dele, com o jeitinho dele, sabem? Ele conseguia sempre inovar, trazer uma coisa assim bem forte com um DNA. Eu acho que é uma coisa que falta muito nos artistas de hoje, sabem? Ter um DNA bem forte, ter uma identidade, porque acho que de certa forma isso acaba por te diferenciar dos outros, quando tu te assumes da forma que tu és. E o Pharrell, ele entendeu isso com perfeição e foi isso que ele sempre fez ao longo da sua carreira. Também tinha uma moda naquele tempo que era essa cena de combinar as cores, meter tipo um tênis vermelho, uma t-shirt vermelha, uma bandana vermelha e uma calça jeans. E as peças do Nigo tinham extremamente cores assim, muito vivas e que não casavam uma com as outras, mas o objetivo da marca era mesmo não combinar as cores. E o Pharrell também foi um dos, não vou dizer o primeiro, né, mas foi um dos primeiros a trazer essa cena de meter tipo verde com laranja, enfim, uma mistura de cores assim. Tanto é que isso se vê até hoje, ele tem mesmo por hábito vestir-se dessa forma. Com isso, o Pharrell prova que ele não é só um simples músico,
ele mostra que, além de fazer boa música, ele também é um ícone fashion que inventa tendências. As pessoas não querem só ouvir a música do Pharrell, mas também querem vestir-se como Pharrell. Então, ele aparece usando pela primeira vez uma t-shirt da sua marca BBC no videoclipe da sua música em colaboração com Jay-Z. O videoclipe é extremamente diferente daquilo que é feito na época, e dias depois o Pharrell faz o lançamento oficial da sua marca. Quanto à BBC, a Ice Cream tem um logo forte que chama a atenção, uma qualidade extremamente boa e um design muito forte. No lançamento, o Pharrell explica que a sua marca preza mais pela qualidade, autenticidade, exclusividade do que propriamente o dinheiro em si. Ter uma linha de tênis sempre foi o sonho de infância do Pharrell. E naquela época, as marcas esportivas só colaboravam com atletas. Eles achavam que os artistas não tinham assim influência. E uma das marcas que entendeu isso foi a Reebok. Na época, a Reebok não era o que é hoje, uma marca assim éclatée. E então o Pharrell junta-se à Reebok e assim o Pharrell lança a primeira linha de tênis da Ice Cream. Todos os tênis são fabricados no Japão e em pouca quantidade para manter a qualidade e a exclusividade da marca. Eles simplesmente não respeitaram o acordo e, como vocês podem imaginar, o Pharrell simplesmente rompeu o contrato e botou um processinho na Reebok. Fora este probleminha, as marcas do Pharrell terão um sucesso e nos primeiros anos as marcas rendem entre 12 a 13 milhões de dólares, o que já é muito para uma marca exclusiva com poucas lojas, visto que a qualidade dos produtos eram extremamente elevados. Para uma marca exclusiva, o Pharrell começou a gastar mais do que ganhava. Depois de vender as suas marcas, o Pharrell sente a necessidade de se lançar em novos desafios, mas infelizmente, como o Pharrell não é um homem das noites nem das parties, a marca foi um flop e em 2013 a bebida é retirada do mercado por causa do resultado nada lucrativo. Embora mais um fracasso, o Pharrell não desiste e vai continuar com seus projetos. Ele vai se descobrindo cada vez mais e aprender dos seus erros e identificar quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Em 2008 ele lança sua primeira exposição chamada Perspectiva. Pharrell continua a persistir na moda, só que desta vez está fora de questão. Ele cria uma marca do zero com seu próprio dinheiro. Desta vez ele opta por colaborações com marcas de luxo. E isto era extremamente raro nos anos 2000, ver um artista, principalmente um rapper negro, colaborar com uma marca de luxo. E Pharrell, mais uma vez, vai ser um dos primeiros artistas a colaborar com marcas de luxos. Ainda nos anos 2000, Pharrell e o Nigo vão fazer uma colaboração com a Louis Vuitton e juntos eles vão criar um par de óculos chamado Milionários, em referência ao nome da sua marca BBC. E este par de óculos vai ser simplesmente um sucesso para os amadores da marca e para os artistas. E o Pharrell não para. A sua próxima colaboração foi novamente com a Louis Vuitton, mas dessa vez em parceria com a Camila, que é uma criadora de joias da Louis Vuitton. Em seguida, o Pharrell colabora com a marca Comme Garçon na criação de um perfume. O Pharrell faz também uma colaboração com a Adidas. Ele cria um novo design para os pares de Sam Smith, que foi um sucesso tremendo. Ele continua a colaborar com a Adidas e desta vez eles lançam a Adidas Supercolor. Quem lembra dessa época sabe do jeito que esses tênis via-se em toda parte. Eles vão vender 15 milhões de pares de tênis. É muito. E essa será a coleção mais vendida da Adidas naquele ano. Em 2017, e mais uma vez esse par de tênis terá um tremendo sucesso. E no mesmo ano, o Pharrell lança uma gama de produtos de skincare vegano. O Pharrell não para com as suas colaborações e dessa vez vai fazer uma collab com ninguém mais que a Chanel. Esta foi a primeira vez que a Chanel põe o seu logo num par de tênis. Esta parceria só vem mais uma vez mostrar a força do Pharrell, porque a Adidas não podia nem sequer sonhar em fazer uma parceria com a Chanel sem o Pharrell. Essa parceria só foi possível porque tinha o Pharrell no meio, então isso mostra o quão influente o Pharrell já estava se tornando no mercado de moda. Mas essa não foi a primeira vez que o Pharrell colaborou com a Chanel. A primeira vez que o Pharrell colaborou com a Chanel foi graças ao seu grande amigo, o falecido estilista Karl Lagerfeld.
que gostava muito do Pharrell e que convidou-lhe para participar de uma curta-metragem da Chanel, que teve uma altura que o Pharrell começou a mudar o seu estilo, tipo, fez uma transição. Ele estava numa era onde ele vestia-se como um homem mais maduro. Também neste amadurecimento de estilo, o Pharrell mostrava que ele buscava mais conhecimento sobre a moda. O exemplo disso foi em 2014, quando ele apareceu com um chapéu da icônica estilista Vivienne. É óbvio que o Pharrell usando esse chapéu virou meme e é óbvio que os coleguinhas dele, rapper, riram-se da cara dele, mas o que os coleguinhas do Pharrell ignoravam era que o Pharrell fazendo esse tipo de coisas, ou seja, um rapper, músico, produtor, e buscar arquivos de moda, tipo um chapéu da Vivienne, e usar numa gala de Grammy, é porque ele tem know-how de moda. E é assim que o Pharrell vai chamar a atenção das maisons como a Chanel, como a Louis Vuitton. E mais uma vez o Pharrell colabora com a Chanel numa linha de joias e no lançamento de um par de óculos, tornando-o assim o primeiro rapper a colaborar com a Chanel, e o que nos leva no grande passo que o Pharrell deu na sua carreira como criador de moda. Como eu disse no começo do vídeo, em fevereiro de 2023, Pharrell Williams é nomeado como diretor artístico masculino da Maison Louis Vuitton. Muitos ficaram do tipo, como assim um artista na cabeça de uma maison de luxo como a Louis Vuitton? Faz sentido, o Pharrell não tem nenhuma formação de moda. Mas como assim? Ele substituiu o grande Virgil Abloh, que sua alma descansa em paz. O Abloh é o criador da marca Off-White e da Pyrex. Então, ter um diretor criativo como o Abloh era uma mais-valia para Louis Vuitton, porque ele já tinha nome, era extremamente talentoso e muito respeitado no mercado da moda. Então, depois da sua morte, a Louis Vuitton não sabe ao certo quem poderá sim substituir o Abloh. A pessoa mais indicada que estava para substituir o Virgil sempre foi o Kanye West, mas depois da bagunça que o Kanye West fez no ano passado, entre o divórcio dele, as crises dele de depressão, os problemas dele de falar que a escravidão é não sei o que, enfim, todos os problemas que ele fez, estava fora de questão que fosse o Kanye West. E foi aí que o Bernard Arnault olha para o Pharrell e diz: menino bonito, inteligente, com bagagem de moda, é um grande icon fashion, criador de tendência e principalmente ele é amado por todos. Quem não gosta do Pharrell? Todo mundo gosta do Pharrell. Pharrell é um amor em pessoa. Então, se ele é amado por todos, mas por que muita gente ficou chocada com esta notícia? Como eu disse no começo do vídeo, as pessoas ficaram chocadas porque acharam injusto que o Pharrell ocupe um lugar muito relevante na moda por ele não ter formação de moda, porque o mercado de moda tem muito dessa, principalmente para trabalhar no luxo, tens de ser uma pessoa, por mais que tu sejas bom, tens de ter uma formaçãozinha, nem que for um curso de 2, 3 anos, tens de ter pelo menos uma bagagem. Mas o que as pessoas realmente ignoram é que o Pharrell foi nomeado como diretor criativo da Louis Vuitton e não diretor artístico, porque há uma diferença entre um diretor artístico e um diretor criativo de uma marca. Com essa informação as coisas ficam mais claras, mas o que trouxe assim uma confusão na cabeça das pessoas é a maneira com que a Louis Vuitton pôs o Pharrell assim num patamar, ou seja, no mesmo patamar que o Abloh, não é porque é o Pharrell, então tipo ele tinha que estar no mesmo patamar. E um detalhe também importante que não se deve ignorar é que no final dos 2 desfiles que o Pharrell realizou para a Louis Vuitton, ele chama sempre o pessoal da Louis Vuitton para entrarem no palco e ele agradece. E esta é uma maneira de mostrar que ele não fez aquilo sozinho, que sem aquelas pessoas ele não seria capaz de entregar aquele trabalho. Agora, sobre as coleções. O primeiro desfile aconteceu no dia 20 de junho de 2023, no Fashion Week. Este momento marcou a entrada do Pharrell como diretor criativo na Louis Vuitton. Com esse desfile, a Louis Vuitton acabou por revolucionar os desfiles de moda, porque aquilo não foi um desfile qualquer, foi literalmente um show. Na primeira linha, havia-se artistas como Beyoncé, Jay-Z, A$AP Rocky, Rihanna, Zendaya, o próprio Bernard Arnault e outros grandes nomes da indústria. No final teve até um show do Jay-Z e do próprio Pharrell.
Então, nesta primeira coleção, Pharrell imprimiu o seu estilo único e esse desfile não marcou só um marco importante para Louis Vuitton, mas também para o Pharrell na indústria da moda. O segundo desfile também foi um sucesso. Ele aconteceu em janeiro do corrente ano. Esta coleção foi muito aguardada porque todo mundo queria ver como é que o Pharrell continuaria a se desenvolver como diretor criativo. Para esta coleção, Pharrell continuou a explorar os temas que lhes são caros, sempre nesta fusão, nesta vibe do streetwear com luxo, razão pela qual muitos disseram que a segunda coleção foi muito um copy-paste da primeira. Confesso que no começo eu também achei isso, mas depois de eu ter assistido várias vezes o desfile, eu entendi o conceito. Por isso é muito importante na moda, principalmente quando se vai dar uma opinião sobre uma peça, primeiro tens que entender o conceito, porque tu só vais entender a peça quando entendes o conceito por detrás, sabem? Porque há peças que não são mesmo que é para usar no dia a dia. A peça que é usada como uma maneira de protesto, como uma maneira de passar uma mensagem. Então é importante entender isso. E quando eu entendi, eu vi a beleza e entendi a mensagem que ele queria passar por detrás dessa coleção. Esta segunda coleção confirmou a capacidade do Pharrell de se estabelecer como uma grande força criativa no mundo da moda do luxo. Ao mesmo tempo, o Pharrell deu uma nova vida a Louis Vuitton. A história do Pharrell é a prova que o talento não faz tudo. É necessário trabalhar muito, ser disciplinado e, acima de tudo, criar conexões com pessoas certas. E o Pharrell, com muita humildade, simplesmente conseguiu conectar com as pessoas certas no momento certo. Esta foi a história do Pharrell Williams. Se chegou até essa parte do vídeo é porque gostaste do vídeo e achaste o vídeo interessante. Segue já, deixa o teu like e beijinho!